Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Nessa aula nós vamos incluir um recurso do JavaScript que se chama Ajax. O Ajax ele permite que a gente faça requisições assíncronas ao servidor. O que é isso? Quando a gente carrega uma página HTML, seja com código PHP ou simplesmente código HTML e CSS, o que acontece no servidor é uma requisição síncrona. Então ele traz todos os dados de uma vez só e renderiza para a gente a página no navegador. Quando a gente usa o Ajax, nós permitimos que eu faça uma requisição assíncrona, ou seja, eu vou lá no servidor, faço uma requisição de dados, ele retorna para mim esses dados e eu consigo alterar de forma dinâmica alguma parte da nossa aplicação. Então a gente vai usar o Ajax, que é um recurso JavaScript para poder fazer isso. E onde que nós vamos aplicar? Vamos entrar aqui na nossa aplicação, logar aqui. Nós vamos incluir o Ajax nessa tela aqui, ó, Cadastros, Novo Contato. Quando a gente escolher o estado aqui, de acordo com a escolha do estado, ele vai listar as cidades daquele estado. Ok? Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo que lista as cidades conforme o estado selecionado. Então aqui a gente vai criar esse arquivo separado e vamos aprender a passar parâmetros de uma página para outra. Então vamos retornar aqui. Vamos retornar aqui para o VS Code. Eu vou fechar esses arquivos aqui, que para a gente não é importante, né? Então vou abrir um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo com o nome de lista cidades.php. Muito bem. Vou abrir o meu código PHP e vou fechar. Como esse arquivo é um arquivo só com código PHP, não precisa fechar, mas eu vou fechar para seguir esse padrão. Nesse arquivo, então, eu vou fazer a conexão com o banco de dados, vou receber o código de um estado, né, e esse código vai ser passado por meio do atributo value, e depois que eu receber, eu vou fazer um select com a cláusula where e vou selecionar somente as cidades da minha tabela cidades, cujo estado é aquele que eu recebi como código. Como que a gente vai passar esse código? Nós vamos acessar esse arquivo listacidades.php e vamos passar um parâmetro para ele, que eu vou chamar de código estado, e esse parâmetro vai ter o valor de um número. Esse parâmetro vai ser passado na URL, no endereço do arquivo. Vocês vão entender quando esse arquivo ficar pronto como que funciona essa passagem. Como eu vou passar esse parâmetro por URL, eu vou usar o método get. Na verdade, não é um método PHP, é uma forma de você acessar todas as variáveis que estão lá na URL. Então, esse get, dentro desse get, que é um vetor, ele carrega todas as variáveis que foram passadas na barra de endereço. E essas variáveis, elas são acessadas por meio de um índice. Como é um vetor, é um índice em forma de string, né? Então, esse índice aqui, eu vou determinar que o nome dele vai ser código estado. Por que código estado? Quando eu chamar esse arquivo listacidades.php, eu vou passar código estado igual a alguma coisa. Então, esse nome aqui eu vou ter que respeitar ele, porque é esse nome que eu vou passar pela URL da página. Só que eu tenho que receber esse valor numa variável mais simples, né, para a gente não ter que trabalhar todas as vezes com esse get. Eu vou chamar essa variável também de código estado. Nesse caso aqui não tem conflito, tá bom? Porque código estado é uma variável que eu estou usando apenas nesse código, e esse código estado aqui é o índice de uma posição do vetor get. Lembrando que esse vetor get, eu acesso todas as variáveis passadas pela URL da página. Então vou pegar esse código estado e vou fazer alguma coisa com ele. Que coisa que é essa? Vou passar como parâmetro lá no meu select para ele listar somente as cidades com esse estado.
Então, vou criar novamente uma string select, uma string SQL, como a gente fez na aula anterior, e vou dar o nome para essa string de SQL cidades. Pode ser o nome que você preferir. Okay? O que eu vou fazer nesse SQL? Eu vou selecionar, vou fazer uma consulta no banco de dados, vou selecionar código cidade e nome cidade, né, que são as colunas da minha tabela. Da tabela cidades, vou colocar em maiúsculo esse from aqui, só para a gente diferenciar, tá bom? O que é código SQL e o que não é. Então, from cidades. E agora eu vou usar o meu where. Então, vou selecionar cidades quando código estado, que é uma coluna também da tabela cidades, código estado for igual a esse código estado aqui que eu estou passando. Só que aqui eu não vou usar uma variável PHP. Eu vou usar um parâmetro de valor do objeto PDO. Como que eu chamo esse valor, esse parâmetro? Eu vou sempre colocar 2 pontos, código estado. Esse código estado, ó, só relembrando, esse código estado é o índice de um vetor, esse código estado é o parâmetro, é a variável que eu estou criando, e esse 2 pontos código estado é um parâmetro da minha string de SQL. Eu vou substituir esse 2 pontos código estado por esse código aqui lá na frente, não agora. Porque se eu fizer isso aqui, pessoal, se eu colocar código estado recebe, por exemplo, tá? Código estado. Eu posso permitir que o usuário mal intencionado passe algum código diferente, alguma combinação aqui de caracteres diferentes, que ele vai permitir acessar todos os dados do meu banco de dados. Isso chama SQL Injection. Como eu estou usando o objeto PDO para conexão, ele tem alguns recursos que impedem essa injeção de código SQL dentro desses parâmetros GET. E por isso que eu vou usar esses 2 pontos. Eu vou criar essa string SQL cidades, eu vou preparar ela agora. E essa preparação inclui esse cuidado para que não seja injetado código SQL nessa string, ok? Então, para preparar essa string, eu vou chamar o meu arquivo conexão, o meu objeto conexão. Só que esse objeto conexão, ele vem de quem? Ele vem lá do arquivo conectabanco.php, que eu não incluí ele aqui. Então, esse arquivo vai fazer uma consulta no banco de dados, então eu preciso incluir ele aqui. Eu vou usar o include conecta banco.php. Okay? Então, quando eu incluir, ele já automaticamente disponibiliza esse objeto conexão que vem de conecta banco para mim. Então, esse objeto conexão, ele tem um outro método que a gente vai aprender agora, que é o método prepare. A gente viu o carry, né? O carry é para executar. Esse prepare é para preparar a minha string SQL cidades. Por que eu vou preparar ela? Porque eu vou substituir esse parâmetro aqui, o código estado, por um valor. Por isso que eu preciso preparar ela primeiro. E quando eu faço essa ponto e vírgula aqui, tá? E quando eu faço essa preparação de string, eu crio um statement. Eu crio um novo objeto, que não é o objeto conexão. Para guardar esse objeto, eu vou criar um novo aqui, que vai ser, eu vou chamar de SQL cidades também, tá? SQL cidades, mas eu vou colocar ST maiúsculo, para indicar que esse SQL cidades é uma string, e esse SQL cidades ST é um statement, é uma consulta ou uma operação SQL já preparada que eu vou submeter ao banco de dados para receber essa resposta.
Por que que na hora de listar os estados a gente não complicou tanto assim? A gente não usou o prepare, a gente fez o carry direto, porque eu não tinha parâmetro para passar no select, eu só selecionava todos os estados. Aqui eu preciso passar esse parâmetro, então eu tenho que preparar essa string e transformá-la num statement, e o prepare faz essa preparação e já transforma num statement. Depois que eu preparei essa string, agora eu vou substituir todos os meus parâmetros pelas minhas variáveis com os valores. E para substituir essas variáveis, eu também vou chamar o SQL cidades st. E agora o método desse objeto agora vai ser o bind value. Esse bind value ele vai substituir o meu código estado, dois pontos código estado, por quem? Pela variável código estado. Aqui, pessoal, eu usei o mesmo nome, aqui, aqui e aqui, mas se você quiser usar nomes diferentes, não tem problema, tá bom? Só que tem que tomar esse cuidado aí de sempre chamar o nome da variável ou do parâmetro que você está utilizando. Então, depois que eu preparei a minha string, esse bind value aqui vai substituir código estado, que está aqui, pelo código estado variável, né, que foi recebido lá na URL. Se tiver qualquer SQL injection aqui, esse bind value vai barrar, tá bom? Existe o bind value e existe o bind param. Eles quase que funcionam da mesma forma. Acontece que esse bind value, nesse momento que eu executo ele já vem aqui na string SQL cidades, que na verdade não é string, é no statement, porque ele foi preparado já, e vai substituir esse código estado, esse dois pontos código estado, pela variável código estado. Se no decorrer desse código aqui, se código estado, essa variável aqui mudar, ele não muda o valor, porque eu substituí o valor diretamente. Agora, se eu usar o bind param, ele vai substituir, mas se aqui embaixo, se eu colocar aqui código estado, recebe qualquer outra coisa, né? Por exemplo, 8, aí ele vai fazer o select com esse 8, não com o que foi recebido aqui. Então, esse bind param, ele permite que eu altere os valores que foram preparados para a consulta antes de executar essa consulta. O bind value não exige isso, tá? Aliás, ele não permite isso. Nesse momento que eu chamei o bind value, código estado vai receber esse valor que foi passado lá na URL e não muda mais. Então, para esse caso aqui, ele é mais seguro, mas o bind param ele é interessante em algumas situações. Então, agora que eu preparei o meu SQL e eu também substituí aqui os parâmetros, eu vou executar o meu statement. Então, vai ser SQL, cidades, estados, ST, aliás, e para executar ele, eu vou chamar o método execute. Ok. Aqui está dando um erro aqui na linha 11, porque eu esqueci o ponto e vírgula aqui no final da linha 9. Então, agora que eu executei, eu tenho condições de pegar as cidades que retornou desse select. Eu vou armazenar esses resultados, o resultado dessas cidades em resultado cidades, para seguir o mesmo padrão que a gente fez lá na aula anterior, que foi resultado estados. Então, resultado cidades vai receber o statement, né, SQL cidades ST, e como que eu faço para transformar o retorno do banco de dados em uma matriz para eu iterar sobre essa matriz com for each. O mesmo método que a gente usou na aula anterior, que é o fit all. Só reforçando, a gente teve que executar
esses 3 passos aqui simplesmente porque eu estou passando parâmetros para o meu código SQL, e esses parâmetros vêm lá da URL, lá da barra de endereços da página. Estou preparando isso para a gente não ter surpresa e ele executar o código quando for um código do estado válido, e quando for um SQL injection ele barra essa execução. Existem várias outras formas de se fazer isso aqui, inclusive sem usar o PDO. Eu estou ensinando para vocês a forma mais segura e mais simples. Então, ele agora, dentro de resultados cidades, eu vou ter todas as cidades do estado que foi passado aqui no get. Agora eu vou fazer um for each e vou iterar sobre essa matriz resultados cidades, e para cada linha dessa matriz eu vou descompactar, como eu fiz lá nos estados, as 2 colunas. A primeira coluna é código cidade. Vou descompactar a primeira coluna nessa variável código cidade e a segunda coluna na variável nome cidade. Eu vou abrir um bloco aqui de execução e eu vou dar um echo. E o que vai nesse echo? É o option. O option que vai ser escrito dentro do meu select, tá bom? Por enquanto, não tenho select aqui porque eu vou chamar esse arquivo, eu vou chamar o resultado desse arquivo pelo Ajax. Vai ser /option, aqui, o meu value para cada linha dessa vai ser, não vamos esquecer o caractere de escape aqui, para cada linha dessa vai ser o código cidade, e dentro do option vai ser o nome cidade. Ok. Só que o seguinte, quando eu chamar esse arquivo aqui, pessoal, vamos salvar aqui, salvar, e agora a gente vai acessar esse arquivo direto pelo browser, tá? Então vai ser agenda barra lista cidades.php. Vou dar um enter, ele está falando que que tem uma variável indefinida, código estado, na linha 4. Vamos voltar lá, o que aconteceu? Linha 4. Porque eu não passei o código cidade no get. Se eu passar esse código estado, no caso, né, aqui no get, tem que ser dessa forma aqui, ó. Depois do nome do arquivo, vai ser um sinal de interrogação, o nome do parâmetro que eu estou passando, código estado. Que nome que é esse, pessoal? É esse que está aqui, ó, código estado. Tá? Por isso que tem que ser o mesmo nome que eu estou passando. O restante pode ser o nome que eu escolher, tá bom? Mas esse aqui tem que ser exatamente o que eu estou passando como parâmetro lá. Então, código estado igual, sei lá, qual que é o estado número 1? Deve ser o Acre, né? Por ordem alfabética. Então, código estado 1. Então, ele vai listar todas as cidades do Acre. Okay? Código 2. Que estado que é? Deve ser o estado do Pará, talvez, né? Belém. Então, Acre não deve ser o código 1. Enfim, não, tem Belém, Maceió aqui, Juazeiro, já é um estado do Nordeste, né? Então, código 3. Conforme o código que eu passo aqui, ele lista somente as cidades daquele estado. Aqui, vocês estão vendo em forma de texto, mas na verdade, se eu clicar com o botão direito aqui e ver o código fonte da página, eu tenho um options aqui, eu tenho vários options. Olha só o que aconteceu, ele escreveu tudo em uma linha só. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ele escreveu tudo em uma linha só, vários options. Por quê? Eu esqueci de colocar o /n aqui no final de cada um deles. Fica mais organizado, né? Vou salvar aqui. Vou salvar aqui e atualizar. Agora ele mostrou todos os options. Né? Todos os options.
Ainda assim, aqui na página eu só vejo o texto, mas do código-fonte, que é o que importa para mim, ele vai mostrar todas as cidades do estado 4, né? Ou do estado 5, por exemplo, né? Enfim. Agora, quando eu escolher o estado, ele vai substituir todo aquele conteúdo do Select Cidades por esse conteúdo aqui. Então, eu preciso incluir aquele escolha a cidade, aqui com o velo igual a vazio aqui, para garantir que não seja sempre a primeira cidade dessa lista que ele vai já abrir como opção. Porque senão o usuário escolhe o estado, faz a submissão do formulário e esquece de escolher a cidade. Se ele esquecer de escolher, a maioria das cidades vai vir como sendo a primeira da lista, né? Então, como que a gente faz isso? Nós vamos usar também o echo, só que a gente vai escrever fora do for each. Então, antes de listar todas as cidades, eu quero que ele escreva para mim um option fora do for each. Então, vai ser option /option. Ok. Então, aqui vai ser escolha a cidade. Vamos usar o mesmo termo que a gente escreveu lá dentro do Select Cidades, escolha cidade. E não vamos esquecer de colocar o value igual a valor vazio e não esquecer o caractere de escape. Que desse jeito, se eu escolher o estado, não escolher a cidade, o meu plugin de validação vai impedir o formulário de ser submetido. Eu vou dar um /n aqui também, salvar e vou atualizar. Beleza, ele vai carregar esse conteúdo lá para a gente. Então eu tenho esse arquivo aqui agora que não escreve nada além das cidades, dentro de options. E esses options eu vou carregar dentro do objeto do elemento select cidade. E para a gente fazer isso, né, na escolha do estado, troca a cidade, a gente vai fazer utilizando o JavaScript, né, o Ajax. Então, eu vou retornar aqui. Vamos retornar aqui para a agenda. Vamos acessar o cadastro contato aqui direto. Quando ele escolher aqui o estado, ele lista a cidade. Por enquanto, não está listando, porque a gente não fez essa conexão. Fechar essa aba aqui e vamos lá no VS Code. Essa chamada vai ser dentro do arquivo novo contato, né? Aliás, cadastro contato. Cadastro contato. De acordo, então, com o estado que eu escolher, eu quero vir aqui dentro desse select aqui e alterar os options que estão aqui dentro dele. Vamos lembrar que esse select aqui, ele tem um ID cidade contato. A gente vai fazer essa chamada utilizando o ID. Como é um código JavaScript, a gente vai executar esse código JavaScript somente quando a página carregar. A gente vai colocar ele lá no final, tá bom? Aqui, fora de document read aqui. Vamos colocar aqui logo abaixo aqui da máscara, né? Na verdade é dentro, né? Dentro do document read, ou seja, ele só vai executar esses códigos aqui quando a página inteira for carregada. Muito bem. Aqui, pessoal, a gente vai ter que criar duas linhas apenas, que vai ser a linha que vai mudar o código HTML dentro do select para carregando, então ele vai aparecer a mensagem carregando, e a linha que vai pegar todo aquele código HTML e jogar dentro do select. E esse código vem lá do arquivo lista cidades. Só que eu preciso definir um gatilho para isso. Qual que é o gatilho? Quando eu mudar o campo estado. Todas as vezes que eu mudar o valor dele. Para fazer referência ao campo estado, eu vou usar o ID dele. O ID dele é estado contato. Estado contato. E qual que é o método que eu vou usar do estado contato para verificar se ele teve alteração? É o change.
estado contato.change, ou seja, quando ele for alterado, eu vou executar uma função, né? Eu vou disparar o gatilho da função. E essa função, ela tem mais de uma linha, então eu tenho que colocar entre chaves. Não vamos esquecer de colocar o ponto e vírgula aqui, ó, no final dessa linha, tá? Ok. Então aqui eu vou ter que fazer duas vezes, alterar escolha a cidade para carregando, e quando eu obtiver a resposta do servidor, eu mostro todas as cidades. Por que eu tenho que alterar isso para carregando? Porque pode ser que essa requisição assíncrona demore um pouco mais. Então, quem que eu vou mudar? Eu vou mudar o campo cidade, estado. Como que eu faço para alterar o conteúdo do elemento cidade-estado, né, que é um select? Ele está dentro de um abre select e fecha select. É o método .html. Então, cidade-estado, que é um select, quando eu alterar o estado, tá, eu vou alterar o estado e o cidade é que vai mudar, né? Então, quando eu alterar o estado, o que vai aparecer dentro de HTML, dentro do cidade-estado? Vai aparecer option, abre e fecha option, e dentro de, vai ser a única opção que vai aparecer, vai ser carregando reticências. Só isso. Se a conexão do usuário for muito rápida, ele nem vai ver esse carregando lá, ele já vai trocar e já aparece as cidades. Vai ser o nosso caso aqui na demonstração, porque nós estamos acessando o servidor na mesma máquina que ele está hospedado. Então, não tem aquele tempo, né, que ele vai, requisita para o servidor e espera a resposta voltar. Então, vai ser muito rápido essa troca. Então, ele vai trocar para carregando e logo embaixo ele vai fazer a requisição lá para o meu arquivo lista cidades. Então, eu também vou alterar lista cidades. Cidade e estado. Desculpa, aqui não é cidade e estado, não é cidade e contato, né? Cidade e contato, estou viajando aqui. Então, cidade e contato, ponto. Aí tem um método que eu vou chamar um arquivo externo. Esse método Ajax é o método load. Ponto e vírgula aqui no final. O que eu vou passar como parâmetro para esse load? Eu vou passar a URL que eu quero que ele acesse. Então, ele vai acessar lista cidades.php, igual como se a gente estivesse digitando o endereço lá na barra de endereço. E eu vou colocar o sinal de interrogação, vou escrever código estado, como a gente fez lá, tá? Só que a gente fez manualmente. E código estado vai ser igual. Agora eu vou passar o valor do campo estado contato para essa string antes de carregar o load. E como que eu faço isso? Eu vou concatenar a essa string, e para concatenar no JavaScript é o mais. Eu vou concatenar o valor do campo estado contato. Porque quando ele escolher, por exemplo, Goiás, ele tem um código. E ele vai disparar esse load lá do cidade contato, e esse load ele vai primeiro verificar qual que é o valor do campo estado contato para transformar ele numa string e fazer a requisição Ajax. Então eu vou lá no meu campo, no meu select estado contato, e eu vou pegar o valor atual dele, ou seja, o que foi selecionado. E para pegar esse valor é o método .vol, né? Val, né? De value, VAL. Ok? Então, só isso. Na mudança do estado, eu troco cidade contato para carregando, só para dar uma satisfação visual para o usuário, né, que tem alguma requisição sendo feita. E depois eu vou usar esse load aqui. E esse load vai carregar todo o conteúdo que retornar do arquivo listacidades.php para dentro do meu select cidade contato. Por isso que a gente só escreveu os options
nesse arquivo. Se a gente tivesse escrito outra coisa, ia dar problema, porque dentro do select a gente só pode colocar os elementos options. Então, vamos conferir aqui. Tá ok, vamos salvar e vamos atualizar aqui a nossa página. Então, vou escolher aqui, por exemplo, Maranhão. E ele foi muito rápido, tá bom? Ele já listou as cidades aqui do Maranhão. Se eu escolher Acre, ele trocou as cidades aqui para Acre. Okay? Vamos escolher Goiás, ele alterou as cidades aqui para Goiás. Aquele carregando, ele aparece muito rápido aqui, não dá para perceber, mas se fosse em um servidor na nuvem e a conexão tivesse um pouco lenta, ele aparecesse carregando até que a requisição fosse completada. Ok, pessoal? Então, nós concluímos o conteúdo da aula de hoje e na próxima aula a gente vai trabalhar também com PHP, só que nós vamos cadastrar novos usuários. A gente vai acessar essa tela aqui de não sou cadastrado e a partir dessa tela, com preenchimento dos campos, nós vamos fazer a persistência de novos usuários no banco de dados. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.